É um escândalo. A Polícia Federal está investigando uma organização criminosa, possivelmente formada por ministros do STJ, desembargadores, juízes, assessores, advogados, lobistas. Para quê? Para venda de sentenças por valores altíssimos. Fica aqui com a gente para você entender esse caso que comprova o que acontece nas entranhas da corrupção do judiciário e que pode implicar gente muito grande. E quem sabe até um dia chegar até mesmo em autoridades mais altas do que ministros do STJ. Deltan, que história é essa? Esse novo escândalo de corrupção no judiciário foi revelado em uma reportagem aí da revista Veja, publicada hoje, que começou de um jeito totalmente aleatório essa investigação. Um advogado lá de Cuiabá, ele foi executado a tiros por um pistoleiro, aparentemente por conta de uma disputa de terras lá em Mato Grosso. Só que a polícia encontrou um celular caído ao lado do advogado, que foi executado, e aí esse celular revelou uma bomba, uma rede ativa de venda de sentenças nos gabinetes de pelo menos 4 ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que é o segundo tribunal mais poderoso do Brasil, fica atrás apenas do STF. Depois que a polícia achou esse celular ao lado do morto, a perícia lacrou o celular, levaram ele para análise, como manda aí o figurino, como manda o protocolo, só que coisas estranhas começaram a acontecer. Os familiares do advogado morto tentaram impedir de todo jeito a apreensão do aparelho e que os policiais acessassem o conteúdo do celular, alegando que havia ali segredos entre advogado e cliente. Mas não parou por aí. Juízes e desembargadores do Mato Grosso entraram na jogada para impedir também o acesso da polícia ao celular. Um juiz chegou a enviar uma pessoa para a delegacia, que conseguiu recuperar o celular, mas não deu certo. A polícia já tinha extraído tudo. E o que eles descobriram foi uma verdadeira bomba. O conteúdo incriminador do celular mostrou provas cabais de corrupção em gabinetes e ministros do STJ, disse a revista Veja. Seria nos gabinetes dos ministros Isabel Galotti, Og Fernandes, Nancy Endrighi e Moura Ribeiro. E o que revelaram esses documentos? Eles revelaram que decisões desses ministros teriam sido vendidas por assessores e chefes de gabinete para quem pagasse mais. É importante ressaltar aqui que a investigação, até agora, ela não mostrou evidências de que os ministros sabiam desse esquema ou de que eles se beneficiaram dele, o que é algo que a Polícia Federal com certeza irá investigar e a respeito do que cabe à justiça dar a última palavra. Mas a Veja escreveu com todas as letras que há provas cabais de que sentenças e decisões desses ministros foram efetivamente vendidas. Bora entender como que funcionava esse esquema? Era mais ou menos assim, ó. Os assessores ou chefes de gabinete desses ministros enviavam rascunhos das decisões dos ministros, que na área do direito a gente chama de minutas da decisão, para os lobistas, para os advogados, que depois procuravam as partes, as pessoas interessadas nos processos em curso lá no STJ, para oferecer aquela decisão como se fosse uma mercadoria de luxo. Se a parte aceitasse, então ela pagava valores altíssimos e comprava a decisão do ministro, pagando então uma propina, um suborno, um ato de corrupção. Se a pessoa pagasse, o que antes era apenas uma minuta, um rascunho, se transformava em um veredito, em um voto, em uma decisão do ministro. Se a pessoa não pagasse, adivinha o que acontecia? Aí a decisão era modificada para beneficiar a parte contrária. Gente, olha a audácia desse esquema criminoso. Para vocês terem uma ideia da quantidade de provas robustas que a Polícia Federal encontrou nesse caso, tem um diálogo em que um lobista envia para o advogado a minuta de uma decisão que um dos ministros poderia tomar se a propina fosse paga. Aí eles combinam o pagamento do suborno e alguns dias depois sai a decisão. Quando isso acontece, o lobista comemora, ele elogia, ele fala: gente, até a vírgula é igual. Ele compara o rascunho que ele tinha recebido na oferta da corrupção e compara com a decisão final, depois que a propina foi paga. Isso aqui, pessoal, é simplesmente um dos maiores escândalos de corrupção da história do judiciário brasileiro. É inacreditável a falta de pudor, de vergonha desses criminosos que dentro do judiciário estavam operando a venda de sentenças no segundo tribunal mais importante e mais poderoso do país. Isso mostra que
a justiça não só ela não usa a venda, como a gente vê no STF, ela censura, ela é parcial, como a gente vê lá no STF, mas isso mostra que a justiça se tornou em grande medida venal. Ela vende sentenças, e aqueles boatos que a gente ouve em relação a tribunais são confirmados por fatos, inclusive envolvendo o segundo maior tribunal do país. Que vergonha! Que vergonha! Em que pé que está essa investigação? Segundo a Veja, promotores do Ministério Público do Mato Grosso fizeram uma cópia do material do celular e enviaram para o CNJ, que encaminhou tudo para a Polícia Federal, e o próprio STJ também já teria dado início às apurações internas e à abertura de processos administrativos disciplinares para investigar esse caso. A essas alturas, eu espero também que a própria PGR e o Paulo Gonet também já tenham aberto inquérito criminal para investigar esse verdadeiro escândalo. Mas eu preciso confessar para vocês que, embora esse caso seja indignante, revoltante, ele não é diferente de todos os casos de corrupção que nós desvendamos e punimos na Lava Jato e que hoje estão sendo anulados por autoridades de onde? Dos tribunais superiores, que estão, aliás, investigando esse novo escândalo de corrupção. E se a Lava Jato, que envolvia políticos e empresários corruptos, inclusive confessos, está sendo anulada, o que dizer de uma investigação de corrupção que envolve o próprio judiciário? Vocês acham que isso vai dar em alguma coisa? As chances de injustiça são muito baixas, as chances de impunidade são muito altas, como sempre. O mais provável é que tudo acabe em pizza, porque no Brasil só é punido quem escreve perdeu mané com batom na estátua do Supremo, ou quem vai protestar na Praça dos Três Poderes de Bíblia e de terço na mão. Mas nós não podemos perder a nossa esperança, nós não podemos perder a nossa fé. Porque de vez em quando a justiça acontece. Seja quando o povo vai à rua, como aconteceu na Lava Jato, seja quando se levanta alguém como Joaquim Barbosa, alguém incorruptível, indobrável, alguém que leva à frente, com o apoio da opinião pública, a justiça para que ela seja realizada. Qual que é a sua opinião? O que você acha que vai acontecer nesse caso? Conta aí pra gente nos comentários.